Fala pessoal, e hoje nós estamos em mais um episódio do nosso podcast do Famílias Raras, uma convidada super especial que vai contar a sua história, de como a raridade chegou na sua família, e eu quero te convidar desde já, ficar ligado com a gente, compartilha aí com o maior número de pessoas esse episódio, porque eu tenho certeza que vai contribuir para você, vai te ajudar de alguma maneira. Então pega aí, né, encaminhe para os seus amigos, pede para seguir a gente no canal, você vai estar sempre, recebendo as notificações para falar do novo episódio. E hoje, no nosso quadro Histórias de um Amor Raro, eu quero agradecer desde já a Gabriela, que faz parte aí da nossa história junto com a ONG do Famílias Raras. Seja bem-vinda ao nosso canal, fica à vontade na mesa. Nós vamos aqui realmente para bater um papo, conhecer um pouquinho da sua história. Então, quero te agradecer pelo ter recebido aí, né, o convite aí e ter tirado um tempinho para poder contar um pouquinho da sua história. Eu sei que vai chegar aí ao maior número de pessoas, eu tenho certeza também que vai contribuir. Quietinho, queria agradecer a todo mundo, agradecer a você, a Marina, pelo convite, né? E poder compartilhar um pouquinho dessa história, trazer uma mensagem para todos aqueles que passam por momentos como esse, que nós já passamos e ainda passamos, né? Porque Uhum. é uma sequência na nossa vida, mas de tudo um pouco já aconteceu, né? Eu acho que quem tem uma criança rara, quem recebe uma criança rara, é uma coisa muito especial, mas a gente Verdade. enfrenta, tem hora cada batalha que depois que passa a gente pensa: "Nossa, como que eu dei conta, Sim, é né? verdade. Como que a gente conseguiu, como foi difícil um certo momento ou como foi prazeroso", a gente também muda muito nossa visão, né, começa a se assim, a agradecer mais por coisas que antes eram, quase que irrelevantes, não Sim, notadas por nós no dia a dia, na correria, né, e passa a ser coisas tão importantes. Então se muda todo mundo, né, acho que toda verdade. família é mexida de certa maneira por Sim. uma criança rara, quando chega uma Uhum. criança rara. Que legal. Gabriela, então antes de você contar um pouquinho da história de como que a raridade chegou na sua família, na sua vida, eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é a Gabriela? Então, a Gabriela, primeiro, é uma mãe de 4 filhos, casada, né, eu também trabalho, não sou, assim, não tive condição de ficar por conta das crianças, né, então eu comecei eu sou daqui de Uberlândia mesmo, né, na verdade eu sou nascida em Carangola, Minas Gerais, mas estou aqui desde que nasci. E formei na Universidade Federal de Uberlândia em direito, fiz pós, fiz mestrado, mas antes mesmo de eu fazer o mestrado em direito, eu passei num concurso para delegado de polícia de Minas Gerais, né, Legal. e consegui vir para Uberlândia de cara. Então eu já sou delegada de polícia há quase 15 anos, até agora em outubro, né, 14 anos de polícia. Quando eu entrei para a polícia, eu tinha só o mais velho, só o Uhum. Hugo, né, eu e meu marido já éramos casados e tínhamos o eu dava aula, né, dava aula na UFO, dava aula em algumas faculdades particulares aqui em Uberlândia, e aí resolvi quando pegou 3 anos, eu falei: "Não, agora eu vou fazer o que eu sempre quis", né, que desde o Uhum. colegial eu falo que eu vou fazer direito para ser delegada. E aí eu comecei a estudar e foi tudo dando certo. Foi uma coisa meio rápida também na minha vida, eu comecei a estudar em julho para o concurso, e a prova era em setembro, e eu fui passando e foi um sustão, né, de repente eu tive que ir para BH. Então, sou muito grata a Deus que eu nossa, assim, né, eu não esperava que fosse acontecer tão rápido, eu achei que ia ser mais, mas foi também um sofrimento, porque a gente ficar separado do meu filho, do meu marido, né, por um tempo em BH e tal. E, enfim, né, nessa trajetória minha toda, passei muitas coisas diferentes, né, porque na polícia é que eu tive meus outros 3 filhos. Uhum. Então, depois de alguns anos na polícia veio o Davi. Depois veio a Alice, o Davi e a Alice até mais programados, né, o Hugo Uhum. foi meio de susto também, eu confesso, mas o Davi e a Alice foram mais programados. E quando a gente já tinha programado tudo, uma vida, veio o Heitor. Então o Heitor não foi, nem planejado, né, então Uhum. assim, foi diferente dos nossos planos Sim, iniciais, né. sim. Mas são os planos de Deus, eu falo muito isso, né, É que a gente tem verdade. que entender que a gente não controla tudo, né. Uhum. Então, assim, a minha trajetória, eu sou
de Uberlândia. Eu falo que eu sou de Uberlândia porque a Sim. minha vida toda eu passei aqui, né? Arrumei namorado aqui, marido, né? Foi aqui. Enfim, casei aqui. Minha vida profissional ficou toda aqui Uhum. na cidade. Fiz algumas coisas fora, mas, de uma forma geral, eu trabalhei muito aqui em Uberlândia e é aqui que as pessoas também me conhecem. Minha vida profissional e como pessoa, de uma forma geral, é aqui que o pessoal me conhece. Que legal. Que história, né? 4 filhos. E como foi a chegada do Heitor, a raridade aí na vida de vocês, né? Como você já falou um pouquinho no começo, eu sei que foi uma reviravolta, né, a gente aprende Foi. muito. Como é que foi? Conta pra nós. Assim, o Heitor, ele é portador de uma doença que chama síndrome de Stude-Weber, né? E ela é uma síndrome rara na versão original e a dele é até um pouco mais rara porque ela acomete os 2 lados dele, ele é bilateral, então ele é raríssimo, vamos falar assim, né, mais raro ainda. E durante a gravidez a gente não teve a descoberta da síndrome, né? Uhum, Em que pese, não sei, parece que eu sentia que alguma coisa ia ser diferente, eu estava com medo, né, eu uhum, tinha medo, fui para o parto com medo, umas coisas engraçadas uhum. que eu não tive dos outros filhos. A única coisa que teve de diferente efetivamente no Heitor foi o fato de quando ele veio, né, assim, não, a gente não esperava, Sim. foi muito de susto mesmo, no mês seguinte meu marido comia, e aí 1 mês antes eu achava que eu estava grávida, ele ainda falou assim: "Ah, nada a ver, isso é Hum. coisa da sua cabeça". E a coisa da minha cabeça tá aí com Tá 6 aí. anos. É. Então, assim, num primeiro momento foi um susto, porque em que pese eu já ter 3 crianças, era um momento que a Alice já estava com 3 anos, então eu comecei a me dedicar profissionalmente, eu estava, assim, fazendo muita operação em Uberlândia, gosto muito da área mais operacional, né. Uhum. E aí eu estava dedicada, querendo me envolver mais no operacional, que demanda um pouco de ausência da família, porque a vida policial ela é um pouco complicada. Se você for para o operacional, é um pouco difícil, às vezes, de você ter um horário rígido em casa, né? Uhum. Assim, você às vezes sai para uma operação, dá 5, 6, 7 horas, você não consegue voltar para casa. Então tem que ter um apoio muito legal, uma parceria muito legal em casa, uma rede de apoio muito bacana, né? E eu estava envolvida com isso, envolvida em tentar o doutorado, né, que a gente tinha um mestrado e Uhum. tudo. Até tentei, grávida na época. Estava barriguda do Heitor, ainda não sabia que a realidade ia Uhum. chegar. Então, assim, quando veio a gravidez, foi um pouco um susto para mim, porque eu estava pensando em focar no meu profissional. Então, primeiro teve que ter uma aceitação nesse sentido. Mas, assim, depois do primeiro mês, eu falei: "Não, bacana, é isso, e eu sou uma boa mãe", eu sempre falei que eu ia ter 4 filhos, né, então veio o Tá. quarto, então não vai ser o e meu marido muito tranquilo. Ele: "Ah, onde tem 3 tem 4, isso não vai ser problema e tal". Então a gente conduziu tudo tranquilo. Aí no parto também foi tranquilo, não teve dificuldades, não teve complicações. Só que quando ele nasceu extremamente manchado, que é um dos sintomas da síndrome dele, Uhum. que é a base da doença dele é uma má formação vascular capilar. Tipo como Hum. se ele tivesse uma mancha capilar, que você aperta fica branco, mas você tira fica vermelho. Então o rostinho dele é todo manchado, mas era muito vermelho quando nasceu, muito mesmo, bem forte. E o corpo era tipo assim, uns 80% do corpo dele era mancha vermelha. Uhum. Alguns lados mais, outros menos. E aí, mas um meninão, 4 quilos, chegou, mamou, não teve nenhum problema. Uhum. Aparentemente uma criança normal, só manchada. E aí, assim, o pediatra mesmo, ele cometeu falhas com a gente, sabe, assim. Uhum. Ele não falou sobre, e quando eu questionei, eu acho que ele estava doido para ir para o carnaval, que era a véspera do feriado de Uhum. carnaval, né, era o feriado de carnaval, quando o Heitor nasceu, foi no 8 de fevereiro. E ele, assim, da porta, com a porta aberta, eu ainda perguntei assim: "Doutor, mas e essas manchas?". Ele, com a porta aberta, assim, saindo do quarto, ele falou assim: "Ah, isso aí você não precisa preocupar não, isso aí sai com o tempo". Hum. E fechou a porta e foi. A alta foi uma alta coletiva que ele deu para o Heitor e mais 11 crianças, se não me engano, Nossa. que tinham nascido nesse feriado. Então ele deu uma alta coletiva, foi um pediatra que me deixou muito decepcionada, mas não foi Uhum. escolhido, foi o do plantão. E meu ginecologista que falou assim: "Gabriela, eu já tive muitos partos, nunca vi um hemangioma tão extenso, eu acho que Uhum. compensa você investigar". Foi o que ele falou demais, né, que eu também o Sim. questionei. E
Assim, eu fui pra casa e em casa a gente ficou, aí meu marido fingindo que nada estava acontecendo, aquilo foi um pouco irritante pra mim, mas eu acho que ele fazia até pra tentar me acalmar, eu, Uhum. né, tinha acabado de ganhar neném. E eu, quando todo mundo saía, eu pegava o celular e fuçava, né, hemangioma, mancha, o que que podia ser, ia pesquisar. Então era só sair gente perto de mim que eu mexia. Uhum. E o médico o pediatra que atendeu a gente na maternidade, não fez um dos exames que inclusive é obrigatório por lei de ser feito na Olha maternidade, só. né. E muitas mães não sabem e podem sair com a criança sem esse exame que detecta um monte de problema. Uhum. Foi o teste do olhinho, não foi feito quando o Heitor nasceu. Tivesse feito na hora, possivelmente na hora a gente já ia Uhum. descobrir que tinha um problema, sério, inclusive. Aí ele ainda falou, assim, que não precisava ter pressa nesses exames, era do pezinho, do olhinho e um outro que eu já não lembro, que ele falou que tinha que fazer, que não precisava ter pressa nesses exames, que esse negócio de 5 dias é coisa de SUS, que Uhum. depois do carnaval era só ir no consultório dele que ele ia dar as guias, nem as guias ele deu. Uhum. E aquilo me incomodou, né. E eu fui pra casa, só que eu estava com uma lesão no pé, que ninguém sabe o que que era. Como não sarou no após-gravidez, a gente foi ver, eu estava com uma fratura. E aí teve que Hum. pôr Robofoot, né, eu Sim, fiquei um sim. pouco imobilizada. Aí o médico pediu inclusive pra eu ficar quieta. Sossega 90 dias com esse pé, fica mais deitada e tal. Aí aquilo foi de matar, né, porque Sim. todos os meus filhos eu dava banho, tudo, o Heitor já foi tudo diferente. Uhum. Aí nisso eu peguei e, o médico falou que era pra eu ficar quieta, que não tinha urgência nos exames, mas assim, eu falo que foi Deus Uhum. mesmo, eu não tenho dúvida disso, André, porque eu ficava sozinha com o Heitor, eu pegava ele assim no colo Uhum. e perguntava se ele estava me vendo. Olha que loucura, né, assim, Uhum. sendo que o olho dele aparentemente não tinha nada diferente. Era aquele olhinho de recém-nascido meio Uhum. acinzentado, né, aquele Uhum. azuladinho assim. Sim. Eu falava: "Você tá vendo a mamãe?" Chorava. Aí um dia minha mãe chegou, eu falei: "Eu vou marcar o teste do olhinho agora". Minha mãe falou assim: "Espera, o médico falou que não tem pressa". Eu deixei ela sair, no que ela saiu eu liguei numa clínica, no Uhum. oftalmológica aqui, e marquei o teste, falei assim: "Com o profissional que você tiver, qualquer um, que tiver disponível mais rápido". E aí nós fomos fazer o Uhum. exame, nesse dia que era tipo assim, o Heitor foi fazer o exame, ele estava com praticamente 15 dias, quase 15 dias, mais ou menos, 10 dias. Aí a gente foi fazer o exame, chegou na clínica, como eu já tenho 3 filhos, né, sou Uhum. marinheira de primeira viagem, chegou lá, o teste do olhinho é uma lupinha simples que olha o olho da criança e Sim. pronto. Eu tô vendo a médica pedir pra ir, o Robson foi junto, eu com o pé engessado, o Robson e o neném. E aquele boizãozinho, ele era um leitãozinho. Aí foi: "Ah, põe ele aqui nessa máquina", aquilo lá eu vendo, eu já achei estranho, né, isso tá errado. E revira o menino pra lá e olha de cá, e a moça era mais nova, era uma médica Hum. mais nova, ela falou: "Aguarda um minutinho". Na hora que ela falou: "Aguarda um minutinho", eu virei para o Robson e falei assim: "Tem alguma coisa errada". Eu lembro direitinho a cara brava que ele me olhou, tipo assim: "Você tá achando problema no menino, né?". Ele não falou nada, mas ele me olhou com o rosto assim de: "Que coisa errada, né, que coisa na sua Uhum. cabeça". Aí ele: "Por que você tá falando isso?". Eu falei assim: "Tem, porque o teste do olhinho não é assim, o teste do olhinho é rápido, né". E aí nisso eu falei assim: "Aposto que ela vai vir com outro médico". Foi dito Uhum. e feito, ela veio com outro médico. Aí foi juntando o médico da clínica inteira no Heitor. A gente entrou lá 1 hora para fazer esse teste do olhinho, a gente saiu de lá às 19h30. Eu liguei para minha Nossa. mãe, porque eu acho que tinha alguma criança comigo que eu não lembro se era o Davi ou se era a Alice. Aí eu falei: "Mãe, vem buscar os meninos que deu um problema aqui com ele. Eu não quero que eles fiquem aqui escutando tudo e tal". Aí buscou os meninos e tal, e a gente ficou lá. E aí mexeram, 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 não descobriram, né, viram que tinha alguns problemas, mas não era um, não era outro e tal. Só a gente precisa fazer um exame amanhã cedo em jejum com ele, anestesiado. Aí a gente voltou no outro dia cedo para descartar uma situação, tal, aí fez esse exame. Aí com Uhum. esse exame, eles descobriram que ele tinha um glaucoma fortíssimo, a Uhum. pressão do olho dele estava 33, Nossa. por isso que o teste do olhinho não via a córnea, porque Uhum. já estava, né. E a pressão dos 2 olhos Os inclusive, 2. porque o Heitor é bilateral, Aham. ele tem um problema, tudo que ele tem no lado, ele tem Tem no do outro outro. também. E aí o médico chamou a gente para conversar, esse oftalmologista foi maravilhoso, muito jeitoso com a gente. Uhum. E aí ele falou: "Olha, é muito sério isso aqui, a chance de cegueira é muito grande, e ele precisa operar para ontem".
E aqui não tem ninguém que opera uma criança desse tamanho aqui em Uberlândia. Aí a gente perguntou o que que ele recomendava, recomendou a gente ir para São Paulo, isso era numa sexta-feira. Uhum. Ele ligou para alguns médicos para ver se conseguia contato de algum, conseguiu com essa médica que ele já tinha feito com ela, em São Paulo, em Rolim, que ela operava crianças, né, pequenininhas. E aí ele falou assim: ó, vocês precisam ir para tentar a cirurgia lá. Uhum. E eu perguntei se poderia aguardar alguma coisa. Ele falou assim: não, é para ontem. No final de semana mesmo, a gente foi para São Paulo. Foi minha primeira ida para São Paulo, que eu nem conhecia São Uhum. Paulo. E em São Paulo, o tempo que eu passava sozinha em casa, sem ninguém fuçando, Uhum. eu já tinha visto que existia uma médica especialista em hemangiomas, que são essas manchas Uhum. vermelhas. O do Heitor não chega a ser um hemangioma, é uma má formação mesmo. Mas é relacionado, né, com questão vascular e tal. E eu já tinha marcado uma consulta com essa médica, que era especialista nessas malformações e síndrome Uhum. dessa doença. Só que eu tinha marcado quando ela tinha vaga, né, bem mais pra frente. E esse oftalmologista falou pra gente assim: olha, eu acho que vocês devem estar alguém. Eu acredito que o Heitor tem uma síndrome. Uhum. Então ele também reforçou o que eu já estava procurando. Uhum. Só que ele achou que fosse até outra síndrome, porque ele não é tão típico, né? Uhum. É, mas também tem glaucoma na Sim. síndrome mancha. E aí lá em São Paulo a gente foi, operou o Heitor com 20 dias, ele olhos, uma trabeculotomia nos 2 olhos. E a gente aproveitou que estava lá, eu consegui a consulta, adiantar a consulta com essa Uhum. médica. E quando ela bateu o olho nele, ela falou: olha, ele é Weber. Só que aí quando ela falou ele é Weber, nisso eu tinha estudado as síndromes, porque o Uhum. oftalmologista falou, né? E ele achava que era Kliptranonê. Não sei se é assim que se pronuncia. Síndrome de Klipp-Eltranonê. Aí eu tinha estudado já essa e outras, né, que tinham Uhum. associados com hemangioma. Então eu sabia mais ou menos o que era Weber. E quando ela falou, eu já comecei a chorar. E meu marido, assim, sem entender nada, eu acho, porque ele Uhum. não tinha a informação que eu já tinha, né. Uhum. E ela falou: "Mas por que que você tá chorando?" Eu falei: "Ah, doutora, eu sei o que que é isso de febre. Ele vai ter atraso cognitivo, ele vai ter crise Uhum. convulsiva e tal". Ela falou: "Não, mas calma, Uhum. né, não é assim, né, você não sabe se ele vai ter tudo isso. Ele teve alguma coisa?" Eu falei: "Não, até então pra mim ele é uma criança Sim. normal, ele só tem a mancha e o problema na visão". Ela falou assim: "Então, fica calmo, vamos esperar de tempo ao tempo". E assim a Uhum. gente fez, mas assim, a chegada foi dessa forma, foi tudo meio de susto, sabe. Uhum. Não foi com um diagnóstico precoce, eu não tive tempo de me preparar para nada, nem meu marido, nem meus filhos, que ficaram Uhum. aqui também, assim: "Ai, alguém cuida aí", sabe. Foi Uhum. meio que assim: "A gente precisa ir, vamos", né. Uhum. E aí vô e vó ajudaram, né, ainda bem que eu tenho tanto os meus pais como Sim. minha sogra, a rede de apoio boa, mas foi bem de susto, Uhum. eu não tive tempo de chorar nada não. Uhum. Foi: "Vamos e vamos, tem que fazer, vamos", né. Sim. Eu costumo falar que acaba que a gente entra, né, pra raridade e se torna especialista, né, porque a gente vai olhando e você contando a sua história, eu estava lembrando um pouquinho da nossa também, e tudo foi tudo atropelado, né, gestação, aí depois da gestação acaba que, a acaba que por exemplo, a Marina ela não fez o resguardo. Eu também não. Que aí a mãe não faz, que já foi aquele Sim. negócio que 20 dias você já estava em São Paulo, Com o pé com o pé engessado. engessado, contra a recomendação médica, mas De muleta em São Paulo, dando mamar dando e rezando para o leite não secar, que aham. eu queria amamentar ele igual eu Porque amamentei aí os já vem outros, a né. pressão, então assim, é tudo tumultuado, né, eu falo assim que é um grande desafio desde o início, né, quando a Sim. gente descobre, principalmente pós o parto, a gente não tá nada preparado, a gente não sabe para que lado que a gente E o vai, medo, né, de não o medo. saber lidar, né, de não saber lidar, de Hum. não saber ser a mãe que ele precisa ter, Uhum. né. E esse medo ele sempre vai existir, mas eu acho que, quando eu rezo, eu sempre peço muito sabedoria para Deus. Sim. Eu acho que a principal coisa que eu preciso é sabedoria para Uhum. educar meus filhos, para eu saber criar 4 pessoas boas para o mundo, que a gente ruim já tem muito. Uhum. Eu falo isso. Então, assim, sabedoria para conduzir casamento, porque não é fácil, é muita Sim, coisa, assim, muda tudo, né, sim, André, sim. muda tudo. Eu falo assim que o medo a gente aprende a lidar com o medo, né, porque, Sim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que que vai acontecer, para que lado que vai a síndrome, vai ter crise ou não vai ter crise, enfim, é muito difícil. E
abala tudo, né. Eu acho que Sim. quando a gente começou a fazer o trabalho da ONG, uma das coisas que a gente falou: "Olha, nós queremos trabalhar o acolhimento da família", porque a gente entendeu na caminhada, enquanto eu mais a Marina estávamos bem, o Samuel correspondia muito bem. Uhum, E quando não estava bem, ele tinha ali, ele sentia o ambiente, né, então uhum. mas a gente tinha uma enfermeira 24 horas dentro de casa, você já não tinha liberdade, você tinha muita coisa que foi mexendo, a gente falou: "Pô, espera aí, se o segredo é a família, a gente precisa olhar para dentro também". Eu acho que isso é muito importante, você que está nos assistindo aí, eh, investir na família vai trazer um bom resultado para a criança. A ponta, né, a gente sempre costuma falar que a ponta tem muita gente atendendo. Agora quem Aham. está dando suporte para a ponta avançar é onde começa, né, porque você sair do foi para a 4ª gestação, uma gestação não programada, aí não teve, né, o amparo ali, o pós-parto do pediatra, já teve que correr para São Paulo, fazer uma cirurgia com 20 dias, já descobriu no dia seguinte qual que era a então é muita informação para nós, né. Uhum. E como lidar com isso? E, assim, ainda além desse eu vejo que falo tanto, assim, para as mães que eu encontro, né, eu frequentei a CD, frequentei o campus municipal, a gente parou recente de o atendimento lá, frequento várias terapias com o Heitor, né, então a gente arruma tempo onde não tem, né, porque Sim. todo mundo fala para mim, fala assim: "Nossa, doutora, não sei como é que você dá conta", nem eu sei. A gente se torna um maratonista, né. É, a gente vai desembolando do jeito que precisa. Mas, além dessa questão, eu sempre falava, assim, muito que eu via muito o sofrimento da mãe normalmente, não desfazendo do pai, Sim, sim. mas é porque, na maioria das vezes, a criança que vem com uma síndrome rara, ela costuma vir com um divórcio junto, Sim, né, assim, desculpem os se pais, e mas onde eu fui eu percebi isso. segundo a estatística, são 86% das crianças com alguma doença rara, uma síndrome rara, o pai tá não tá com o Aham. pai. Não Você só já ouve síndrome rara, as mães de autistas também sim, sofrem isso, né, essas neurodiversidades, de uma forma sim. geral, eu acho que Uhum, assustam um pouco no uhum. início, e a gente vê que esses laços do casamento, às vezes, se abalam tanto que a união não continua. Já escutei pai falar: "Ah, eu não dou conta", mas aí Uhum. a mãe dá conta, né, por que que a mãe dá conta e o pai não dá conta? É assim, "Ah, eu não consegui viver assim", enfim, várias desculpas, né. É um egoísmo, né, na É, verdade, né, e eu tô assim, eu acho pensando que só pra o mim. o Heitor, nesse ponto, ele é muito privilegiado, porque não só ele tem meu marido que, pô, como eu, tem vários defeitos também, Uhum. mas é um pai super presente. Mas além do pai que ele tem, né, tem a mãe, tem o pai, tem os avós, tem os irmãos. Isso é maravilhoso para ele. Sim. Só que é uma preocupação a mais para Hum. nós, né. Tipo assim, uma das coisas que mais me pesava e eu pensava e eu remoía pensando, não era só no Heitor. Porque o Heitor, tipo assim, tem as coisas que eu sei que eu posso fazer, eu tô fazendo. Sim. O resto é com ele e Deus, é o que tiver de ser e a gente tem que aceitar. Igual eu falo assim, se o Heitor não falar, porque hoje ele está começando a falar, ele tem 6 anos, ele está começando a falar. Eu já passei do desafio se o Heitor não andar, né, que foi o Uhum. primeiro. Uhum. Agora o desafio é se o Heitor não falar. Então, assim, se o Heitor não falar, eu pensava, já comecei a fazer libras, eu pensava em alternativas, eu quero que ele Uhum. tenha a máxima autonomia possível. Eu aceito se ele não falar. Eu não aceito ele não falar, porque eu não dei ferramentas para ele, porque eu não levei numa fono, porque eu não estimulei. Aí eu ia me sentir Uhum. mal, mas se não for dele falar, ok, eu respeito a vontade de Deus e aceito meu filho como ele é, eu não vejo problema nisso. Uhum. Mas então se nesse eu já passei dessa fase de sofrer muito, como é que vai ser a vida do Heitor. Uhum. No começo, quando dá o diagnóstico, eu pensava até assim: "Ai, será que ele vai casar? Olha que loucura, o menino Uhum. tá recém-nascido". Eu ficava pensando: "Será que ele vai ter amigos? Será que ele vai casar? Será que ele vai ser alfabetizado? Será que ele vai estudar?". Vai fazer faculdade, que é uma coisa que eu dou muito valor ao estudo, né, na minha família a gente Uhum. dá muito valor. Então eu me pegava sofrendo com coisas, né, será que ele vai ter preconceito por ser diferente? E assim, não era só essa preocupação do preconceito ali do dia inicial, mas eu estava pensando nele lá adulto, sabe, assim, Uhum. uma loucura mesmo. Isso aí adoece qualquer pessoa. E essa fase passou e hoje eu sei administrar até muito bem ela, eu Uhum. acho. Mas eu me vejo às vezes muito, até hoje em dia, me pensando assim: "Gente,
eu tô dando atenção pra Alice? Nossa, Uhum. será que tá tendo tempo? Eu tinha que ficar um pouquinho com o Davi também. Nossa, o Hugo tá precisando de mim. Sabe aquela coisa? Uhum. Nossa, eu tenho que ter um tempo com meu marido, gente. A gente nem tem tempo de fazer nada sozinho. Aí eu fico me redobrando às vezes e muito preocupada com os outros meninos, Uhum. sempre. Sabe? Eu tenho uma preocupação de não de tentar não ser ausente ou que eles entendam as minhas ausências quando elas existem, né? Sim. Em que pese eu ter sido uma mãe que sempre os criei muito assim, né? Olha, a mãe tem que trabalhar, né? Então você fica aqui e Uhum. tal. Se precisar de alguma coisa, são muito independentes, meus meninos, Uhum. sempre foram. Nunca foram uns meninos muito dependentes de mãe e pai, não. Sempre foram muito emboladinhos. Mas é diferente, né? Então, assim, essa preocupação, assim, Uhum. da gente não falhar nisso, né? Que eu falo, a gente tem tantas missões. Eu falei, o que que adianta eu ganhar título de cidadão honorário, moção de aplauso na Câmara, homenagem na delegacia, se eu falhar talvez com a missão mais bonita que Deus me deu e a missão que eu entendo ser a Uhum. mais importante, que é a da minha família, né? Sim. E eu sei que eu falho, óbvio que eu falho, todo mundo falha um pouco, mas, né, que a gente não falhe em essência ali, não Uhum. seja uma falha grave, que a gente consiga conduzir isso de uma forma bacana, né? E isso foi uma coisa que sempre mexia muito com o meu pensamento, Uhum. até hoje mexe um pouco, às vezes o povo fala comigo assim: "Ela, relaxa, relaxa, respira, você já faz muito bem seu papel, calma", né? Então assim, que tem hora que eu me cobro muito assim, sabe? Eu acho que isso é bem comum, né, vou falar assim, porque passa tanta coisa na nossa cabeça, né. Ah, igual eu fico às vezes a gente conversa com uma família ou outra, quando a gente tem um evento aqui, as só muda o endereço, é a preocupação mesmo e quando tem um filho, por exemplo, que não é, né, não é raro, como é que vai a criação dele, como é que tá dando Uhum. atenção. E a gente sabe que quando a família é desestruturada, foca só naquele que é raro, blinda ali, cria aquela Uma bolha, o bolha que que é fica de fora da péssimo. bolha, ele sofre muito, né, pela Aham. ausência do pai e da mãe presente. Ah, o filme Extraordinário mostra isso bem de uma forma bem bacana Exatamente. até. E isso é importante a gente falar sobre isso, porque você está vivendo uma experiência com como família, né, que acho que é uma realidade de muitas famílias que talvez não estão conseguindo lidar, né. E é legal ver isso você desenvolvendo, você como família, né, seu esposo conseguindo desenvolver os seus filhos, trazendo eles para estar junto, E né, eles e a gente é muito assim junto. Hum. E a gente não é família perfeita não, Sim. André, sabe, não de jeito nenhum, tem arranca-rabo É. igual qualquer casa, A daquele jeito. a família perfeita, na verdade, é só aquela da margarina, o restante é tudo Então, assim, a gente enfrenta muito problema também. Ah, de vez em quando sim. tira uma nota ruim, de vez em quando faz um trem errado, tem que puxar a orelha, normal. Eu vejo, assim, que a ideia da ONG eu acho até muito bacana, porque a família junta e corre tanto para cuidar da criança atípica, né, que está precisando Uhum. ali de uma demanda diferente, realmente precisa de ser feito isso. Tem hora que, ainda mais a mãe solo, né, a Sim. gente que ainda tem um apoio, igual a Marina teve o seu, eu tenho o meu marido, ainda eu acho que, assim, menos pesado, mas a mãe solo, então, coitada, Uhum. corre em 10.000 terapias, faz aquele monte de coisa, a cabeça está pensando Uhum. nesse monte de problema e tem um desgaste muito mais emocional até do que físico, mas o desgaste, o cansaço emocional é enorme e ela não tem, às vezes, tempo de um cuidado. Uhum. Você vê, eu não faço escova no cabelo, não faço maquiagem, vocês mesmos viram, né, Mari? Não vim maquiada do salão aqui pro podcast. Eu não tenho nem tempo para essas Uhum. coisas. O meu luxo hoje, que eu falei que eu me dei o direito de ter um luxo de não tem nem 1 ano para cá, é fazer minhas unhas, você acredita? Assim, eu tenho o meu direito de fazer umas unhas e fazer ginástica, né. Uhum. Tô tentando fazer a musculação, que não é uma coisa que eu amo, mas que eu acho que é importante para Sim. mim. Eu falo assim: "É o meu momento, é 1 horinha só, eu vou lá, eu preciso", Uhum. porque meu filho já tem 20 quilos, minha coluna já não tá aguentando. Então se eu não fizer, eu não vou conseguir nem cuidar deles, né. Você falou uma palavra que eu acho fantástica, se permitir. Porque essa rotina que você detalhou aí, que é uma rotina de toda a família da criança especial, ela é desgastante para a gente, né. É. E acaba que quando a mãe solo, além do recurso financeiro que é mais difícil, Não, nem ela não tem o brinca. cuidado,
ela tem que pegar o Uber para ir lá na terapia A, B, C, D. O Uber Então, nega, o Uber porque o nega. resto não A quer gente teve carregar cadeirante. o primeiro casal que veio falar aqui com a gente, ele contou a história, ela, né? Na verdade, ele é caminhoneiro, ela ficou aqui em Uberlândia sozinha, não tinha família, não tinha poucos amigos aqui, que ela estava carregando o cilindro, o Uber não desceu para ajudar, coisa assim, o cilindro caiu, quebrou aonde você configura ali o ar ali, ela perdeu todo o oxigênio do curso, teve que cancelar a corrida, voltar para casa, conseguir alguém para levar ela, trocar o cilindro para depois ir para terapia. É um Então, os desafios são trabalho. grandes. Eu acho que essa palavrinha, se permitir deixar ser cuidado ou se cuidar, eu acho que ela faz toda uma diferença, né? Pedir socorro, Pedir que às socorro. vezes uma dificuldade, essa é uma dificuldade que eu tenho, André. Uhum. Talvez até pelo tipo de profissão que eu escolhi, né? Pelo jeito meu de ser mesmo, eu falo que talvez seja até talvez não, é um defeito. Hoje eu enxergo isso como um defeito. Eu tenho dificuldade de falar não para as pessoas, eu sempre quero dar e tal, tal, então eu vou abraçando muitas coisas e tal, mas eu tenho uma dificuldade de pedir ajuda, né? E isso é um Sim. defeito, é uma falta de humildade da minha parte, não deixa de ser. Eu conversei até com a Jamila sobre isso outro dia no plantão. E às vezes por não querer incomodar, eu falo, mas não quero incomodar, é um problema que é meu, da minha família, eu envolver os outros e tal. E eu tenho amigos que são maravilhosos, que já fizeram um monte de coisa pra mim, assim, que se eu estalar o dedo aparece e ajuda, né? Acho que um pouco é dessa postura ali de delegada tal, de querer resolver tudo. E nisso tem hora que eu me ferro, literalmente, né? Porque não tem outra palavra pra Aham. isso. Que eu me desgasto demais, que eu vejo eu tô assim no limite, né? Uhum. E às vezes isso é muito complicado, né? Tem Assim, uma tem síndrome. fases e fases. Tem. Né? Que a síndrome do cuidador é algo que, para quem está vivendo, ela não é muito notada, né? Porque o que é a síndrome do cuidador? Eu estou me doando tanto que eu não me permito alguém me ajudar ou cuidar de mim. Uhum. Só que isso, à medida que vai passando o tempo, o nosso corpo ele vai sentir de alguma Adoece, forma. né? Uma coisa é você ter 20 anos, outra coisa é 30, outra coisa é 40, 50, ou seja, E a eu gente já tô vai. no senta É, já. tá no meu caso também, nos entra, a gente já vê que o nosso físico já não tem a gente não tem aquele Aguenta pique também. mais. Aham. Então, assim, é importante a gente olhar com cuidado para isso, você que está nos assistindo, principalmente, permita ser ajudado, permita ser cuidado, peça ajuda, porque é benéfico para você, mas também para o filho, né? Sim, porque se igual você colocou, se a gente tá bem, é diferente. Só que assim, existem algumas dificuldades que eu não sei se vocês tiveram, assim, eu Uhum, falo muito isso, que não adianta, a criança atípica, ela sempre vai ser diferente. Por menor que seja, eu acho, a síndrome, ou a doença, ou o problema que ela tenha, sempre vai ser diferente em vários aspectos, não só nas preocupações, né? Eu tinha um quadro na minha delegacia que o povo gostava, que era assim: tá com medo, vai com medo mesmo, né? uhum, E o Heitor foi meio assim. Quando ele nasceu, vocês acham que eu não tive medo de não dar conta? Claro que tive. Mas quando ia uma terapeuta lá, eu ficava de olho para ver como é que ela fazia. Eu perguntava, tinha que aspirar o nariz, alguma coisa, né? No comecinho, quando ele era menor. Como que eu faço? O Heitor, se eu mostrar o Heitor para vocês, ele é uma criança super tranquila, ele não tem muitas limitações, né? Ele tem atrasos, né? E o mais grave, o mais complicado dele, além do glaucoma, são as crises epiléticas, né? As crises sim. convulsivas, que são crises de difícil controle e que às vezes ele não. E tem hora que ele não volta, e aí você tem que ir para o Uhum, hospital. E uhum, aí você chega com a criança parecendo uma criança afogada, você chega uhum, com ele parecendo que ele está morto, né? Então eu falo que eu já vi meu filho morto várias vezes, porque uhum, essa é a sensação ali naquele momento. No momento eu sou pedra 90. Vai, tem que ir, pá, pá, pega o uhum. carro, vamos, senta o pé, chega no hospital, tudo de bom. Quando ele toma alta, que ele sai do hospital, que ele vem para casa bem, aí é que eu dou uma baqueadinha, Uhum. né? Mas eu falo assim, eu aprendi a fazer coisas que eu não queria fazer, que eu achava que eu nem conseguia fazer. Essas coisas às vezes de enfermeiro, assim, Uhum. ter um tato. Eu nunca fui muito fresca, não, mas Uhum. assim, nunca gostei tanto de agulha, de sangue, assim. Uhum. Mas se precisar, hoje em dia eu acho que eu sou mais enfermeira do que delegada. Então, assim, a gente.
Eu tenho medo? Tenho, mas eu quero ser mãe dele. Uhum. E para ser mãe dele, eu preciso saber cuidar dele. Para estar com ele, eu preciso saber aplicar um remédio numa emergência. Então eu fui aprendendo, né? Ele toma as medicações anticonvulsivantes, que são Uhum. de 12 em 12 horas, tem que ser bem Ser bem certo, porque certinho, né? senão pode dar escape. E assim, uma das coisas que mais me doía, né? Que eu sempre via o pessoal falando assim: ah, a criança atípica, ela não é convidada para festa, criança atípica, as pessoas olham diferente, criança atípica passa preconceito na escola. Olha, eu posso dizer que eu sou muito grata. O Heitor também vai ser no futuro de saber que quase tudo disso ele não passou. Uhum. Porque na escola a gente, nossa, ia na rede pública, o Heitor estuda na escola municipal aqui em Uberlândia, ele é muito bem recebido, muito amado, sabe? Uhum. Do mesmo jeito que elas estão aprendendo a lidar com a síndrome dele, para mim Uhum. também é um aprendizado, e a gente quebra a cabeça junto para pensar em como fazer uma alternativa de aprendizado para ele, que tem baixa visão. Então, tudo a gente senta, conversa, eu me sinto muito acolhida Uhum. lá e sinto esse acolhimento nele também, tanto que ele adora a escola dele, Legal. adora os profissionais. Ele falou tia Renata, que era a cuidadora dele, antes de falar mamãe, pra você ter uma noção. Ele falava, que é Renata. Uhum. E a gente sabia que era Renata, que ele mostrava a camiseta da escola e falava, quer dizer, ele estava falando da tia Renata. Então, assim, e mamãe foi sair só esse ano, né? Então, esse ano não, ano passado, já tem um ano. Então a gente vê que, assim, muita coisa que eu esperava ter de dificuldade nem foi, nem foi. O ano que vem vai mudar de escola e eu já estou um pouquinho preocupada. Uhum. Teve olhares? Teve demais, mas hoje esses olhares nem me incomodam mais. Já teve gente perguntando se ele estava com sarampo, já teve gente olhando, 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 que eu olhei para ver se a pessoa parava de olhar. Normalmente eu tive educação de explicar, mas já perdi a paciência também, Uhum. né? Por exemplo, uma que perguntou se ele estava com sarampo na porta da escola, eu falei, tá, eu trouxe para ver se pega em todas as criancinhas. Eu voltei e entrei com meu filho para escola. Acho que a mulher ficou assim, né? Como assim? Porque eu falei assim, não, gente, eu chegando para entregar a criança na porta da escola, a mulher me pergunta isso. Falei, não, mereceu, eu dei uma de seu Saraiva. Mas depois eu até arrependi, porque eu tava com meu filho junto, meu filho ficou olhando. Eu falei, não, gente, foi um mau exemplo, né? Aí eu arrependi. Mas é igual você falou, a gente tem hora que tem que se dar o direito de dar uma estressada de vez em quando. Não tem jeito, Então, a assim, gente essas vamos dizer, esse colocar para fora da emoção é de vez importante em quando também, vai não tem acontecer. jeito. Então, assim, a gente, de todas as coisas que eu pensei, Uhum. até festa o Heitor já foi convidado. Olha que Para legal. 2 festinhas de amiguinho, que a Uhum. amiguinha queria que ele fosse, que adora ele, não sei o quê. Eu já encontrei com um coleguinha dele em festa, que a coleguinha ficou brincando com ele na Uhum. festa, sabe assim, é de emocionar. Eu falei Uhum. com a mãe, agradeci a mãe, eu falei assim: "Eu não sei como que eu te agradeço, isso aqui para mim não tem nada mais importante". Uhum. Mas uma das coisas que eu mais senti, assim, eu vou falar até emociono, porque meus filhos, como eu disse, eles são bem, independentes, não é que eles me adoram, me Uhum. amam. Sempre quando era pequena, às vezes fazia uma manhinha quando eu ia trabalhar: "Ai, Uhum. mamãe", dá uma choradinha, mas nunca foi exageradamente aquele Uhum. coisa que não dorme longe da mãe e tal, não. Eles dormiam na minha mãe, dormiam na minha sogra. Já viajou com a minha sogra, já viajou com a minha mãe, né, ia passear com o tio, tudo isso teve, Uhum. os outros, né. Aí chegou o Heitor, não teve. E se eu te falar que isso é o que mais me doía, Uhum. né, o fato de, às vezes, assim, não vir um tio e falar assim: deixa eu passear com o Heitor", né. Uhum. Então o medo que eu tive, né, parece que é um medo que eles têm, né. Sim. Eu tenho medo de ficar com o Heitor, se passar mal, se não passar Uhum. mal. Só que uma vez eu falei com minha mãe, eu falei assim: vocês acham que eu não tenho medo também? Eu também tenho medo, Quem não né. Se tem? passar mal, vai fazer o que eu faço, ou se não der Uhum. conta vai para o hospital, e enfim, é isso, Uhum. né. E até recentemente o Heitor já tinha dormido na minha mãe 6 vezes a pedido nosso, né. Uhum. E aí não tem um mês minha mãe pediu, me Olha, ligou pra eu deixar o Heitor que dormir com legal. ela. Isso pra mim, Uhum. Andréia, foi uma coisa que eu acho que ela nem sabe o tanto que foi relevante, mas pra mim é uma coisa de assim, de ai, que carinho no coração que ela me fez, né. Uhum. Porque eu vi ele sendo tratado igual aos outros, né. Então assim, a família também tem um tratamento diferente. Não é Uhum. preconceito, não é isso. Amor eles Uhum. têm, todos têm amor com o Sim. Heitor,
mas é medo, é medo. Eu entendo, Sim. mas não concordo. Eh, eu Eu a gente entendo. teve uma experiência muito parecida com o Samuel, porque, por ele ter uma traqueostomia, ter uma GTT, a perninha dele estava sempre engessada, porque a perninha dele era rotacionada, então estava direto fazendo. Então, tinha gente que tinha medo de pegar e Aham, vencer esses desafios, foi difícil. Até que a minha mãe um dia falou: "Eu quero aprender tudo". Falei: "Minha mãe querendo aprender tudo, né". E ela aham. ela é mole, assim, de da Não, minha mãe é eh ponta firme. eh, com o Samuel, ela fazia tudo. Ela já pegava: "Ó, vocês podem sair", aí ela ficava com a enfermagem, né, estava lá Aham. também, e a gente saía e ela ficava. E é isso que você falou, é gratificante para nós ver que a criança tá tendo uma vida normal. Sim, E eu falo né. que é normal, porque assim, é natural ir na casa do tio, na casa da Sim, avó, conviver com os passear, primos. exatamente. Passei para meus meninos, até a Alice, nossa, a Alice ela tá com 9 anos. Se deixar, ela dorme cada dia na casa de um, que é uma ciganinha. Aham. E todo mundo gosta de levar. O Hugo foi desmamado, a minha sogra levou ele para viajar, ele ficou 4 dias longe de mim, Olha. no desmame. Meu marido foi junto, eles Uhum. viajaram para eu conseguir desmamar o leitãozão que estava com 2 anos já e estava mamando. O Heitor também mamou até 2 anos. Então, assim, a gente vê, né, o Davi já viajou com os meus parentes, com os Uhum. parentes do meu marido também, a Alice também. E assim, claro que eu entendo o que é difícil, Uhum. né. Eu mesma, nós mesmos, né, assim, eu e meu marido, viajar com o Heitor foi um obstáculo pra gente. A gente foi Uhum. assim, que eu tinha medo, muito Sim. medo, né, de viajar com ele e ele passar mal, a gente fora de casa e tal, precisar de um hospital, como que ia ser, né. Porque aqui a gente já tem aquela segurança, o hospital que você gosta de levar, o pessoal que já entende dele, que já Você conhece conhece ele, ele. né? É. Uhum. Então a gente tinha muito medo. Uhum. E a gente viajou quando ele tinha 3 anos. Foi uma viagem até da minha família, e nós somos 5 irmãos, né. Aí foram meus pais e os meus 5 irmãos, com as esposas e os filhos, que no total dão Uhum. 12 netos, Nossa. a minha família é enorme. E aí a gente foi pra praia junto, perto Ó. da casa do meu irmão mais novo, até que estava com o neném pequenininho, os dele estava pequenininho, estava com 1 aninho. E assim, o Heitor ia fazer 3 anos em fevereiro, a gente viajou no final de janeiro, se não me engano. Ele fez aniversário até lá, se eu não estou enganada, e ele foi andar lá, Olha que legal. andar sozinho, sem nenhum tipo de apoio. Ele Uhum. começou a andar com 3 aninhos nessa viagem da praia, e a gente vê que ele, assim, todo mundo aproveitou tanto, inclusive Inclusive ele. ele, sabe. Não deu trabalho nenhum na viagem, foi Uhum. tudo bonitinho, tudo tranquilo, sabe. Foi a primeira vez que a gente teve coragem de fazer uma viagem, assim, mais longinha, né. Aham. Tirando aqui fazenda, essas coisas, mas até na fazenda, a gente tinha medo de a família do meu marido é daqui, tem Uhum. fazenda. Eu falava: "Robson, você passa mal lá, tem que sair correndo". Hoje a gente tem uma qualidade de vida melhor, porque a gente tem uma medicação de resgate, Sim. então não precisa correr tanto para o Uhum. hospital, né. Mas antes não tinha e era muito medo. E é interessante que quando eles vão, né, para um ambiente externo, como que há um grande crescimento, uma evolução, né. Ah, foi para a praia lá, conseguiu andar. E a E gente via isso foi. muito com o Samuel, quando levava ele para o clube, para a fazenda, a gente fez uma viagemzinha aqui em Araguari, daí pertinho, mas ele dava grandes saltos, assim, de crescimento, Uhum. né, então é importante isso, né. É, são as vivências, né, são as vivências que fazem Exatamente. a criança ter um aprendizado, uma experiência, Uhum. coisas para contar, né, aumentar um vocabulário. Sim. A gente vê toda uma Tem parte e pedagógica um também contato que com o externo, que não sim, tem muito dentro de porque a gente casa. não uma terapeuta também do Heitor, eu achei bom quando ele faz várias terapias, né, ele faz físio, Uhum. fono, TO, aba, a estimulação visual, por enquanto são essas, que algumas ele parou. Aí tinha ecoterapia também, Uhum. que aí estava demais, a gente deu uma diminuída, Uhum. estava meio pesado, até para mim, um Sim. pouco, né. Normalmente sou eu que levo. Uhum. Numa uma eventualidade ou outra, meu marido leva, mas para ele levar é mais complicado. E eu Uhum. consegui esse de jornada, né, Uhum. consegui poder ter um acompanhamento maior com ele também. E hoje até por eu estar trabalhando à noite é mais tranquilo. Aí ele, quer dizer, faz esse tanto de coisinha e tudo, mas quando ele começou a fazer a aba, o pessoal do aba aplica um exame, né. E se vê, a síndrome dele é rara, né. Ele fazia um monte de coisa.
na síndrome fala de atraso cognitivo. Aí eu virei para o médico e perguntei para doutor, mas se a síndrome dele prevê atraso cognitivo, não era bom a gente fazer uma estimulação cognitiva? Na verdade, Uhum. foi eu que sugeri algum Sim. estímulo cognitivo. O médico concordou comigo e falou assim: acho que o ABA talvez seria bom para ele. Aí começou a fazer, realmente foi muito bom para ele, tá sendo, ele tem até hoje. Todo dia, um pouco assim, Hã. pesado, né? Mas, enfim. E aí, quando a gente foi começar o ABA, a terapeuta aplica uns testes para ver como que ele tá, né? Um Tipo nível, assim, né. no Uhum. desenvolvimento, em cada item lá, e tem vários itens, desde a fala, desenvolvimento motor, fino, grosso, é um teste demorado, várias sessões. E aí uma das coisas que ela fala, assim, quando ela foi dar o resultado que ela falou, né, que eu cheguei na sessão com ele, eu já tinha explicado que na época ele estava novinho, e ele estava dando crise, ele estava com 1 ano e pouco, aquela fase que o menino tá querendo começar a andar, mais Uhum. de 1 ano que ele, né, começa a levantar e tal. E aí eu falei assim que ele tinha começado a dar crise quando ele batia a cabeça, mesmo que fosse leve. Aí eu comprei até um capacetinho pra ele, de rugby, sabe, pra Sim, dar uma sim. protegida e tudo. Falei assim: "Olha, pode ser um tombo leve, bateu a cabeça, ele dá a crise, desencadeia a crise nele". Eu tinha comentado que ele estava nessa fase das crises. Então ela, assim, ela pegou o Heitor igual, assim, pegando o ovo, né, ali, aquele medão e tal, pôs o Heitor lá, e eu já dei uma cercada nele com almofadinha, que ele aí quando ele vinha de internação, às vezes regredia, aquele Uhum. processo, né, às vezes ficava mais Sim, sim. moleguinho, depois voltava, evoluía. E aí depois, passou um pouquinho, ela mandou chamar eu e a Alice, que estava comigo. Na época, a Alice devia ter o quê? Se o Heitor tinha 2, ela devia ter uns 5 aninhos, né. E aí chamou nós 2 pra dentro, pra avaliar com a gente junto, e a Alice já catou o Heitor, assim, debaixo do braço dela, já pôs o Heitor aqui: "Aqui, neném, não sei o quê", porque ela é despachadíssima. Aham. E assim, as terapeutas ficaram em choque, né, tipo: "Nossa senhora, vai quebrar o menino". E eu relax, né, que aquilo é o normal da Aham. criança. E eu tranquila, tal, né, e eu falava assim, às vezes, quando ele tombava para um lado, eu falava: "Segura, Heitor, segura, levanta", né, assim, Uhum. eu sou muito calma nesse aspecto, o menino cai, eu não saio correndo não, não Uhum. choro, pode estar uma coisa horrorosa, que eu finjo que é normal, pra eu ver primeiro, depois eu socorro, e depois vamos, pra ele ficar calmo Sim, também, né, pra sim. sentir segurança, eu sempre fui assim com os outros também. Aí ela pegou depois, quando foi dar o diagnóstico dele, né, do exame, ela falou assim: "Nossa, uma das coisas que mais me impressionou foi o fato de você dar autonomia para o Heitor, você não Uhum. embolhar o Heitor". Sim. Que a maioria das mães que a gente tem aqui, eles cuidam muito de autistas, o pessoal do AMA, pela criança ter alguma limitação, algum déficit, normalmente coloca o menino numa bolha ali, né, e você não, você fala: "Levanta, faz isso, faz aquilo", né, assim, e realmente eu sou Uhum. meio que desse jeito com ele, eu Uhum. tento ser, né, tem hora que eu me vejo protegendo demais, aí eu me corrijo, que eu falo: "Ele mais do que qualquer um precisa que eu dê sempre aquele empurrão de autonomia Uhum. para ele, né, e mostrar que ele é capaz, que ele vai conseguir". E ele tem só nos impressionados, você vê que gracinha que ele tá, assim, o desenvolvimento dele, Uhum. nossa, a gente fica muito feliz de ver que a gente lutou tanto e tá dando certo, né. Sim. E é legal ver essa evolução, né, eu fico lembrando, assim, das evoluções do Samuel, às vezes aquela saudade, eu vejo um vídeo ou outro e vou lembrando mais ou menos da fase que era, mas é uma coisa que a Marina sempre fala aqui, que o amor ele não somente acolhe, mas ele também impulsiona, né. Sim. Porque se você amar verdadeiramente o seu filho, se doando por ele, você está também impulsionando ele para ele. Lógico que não pode embolhar, né, igual você falou, que Aham. eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, principalmente quando eu vejo aquela família que a criança não sai nem na porta, nunca foi numa avó, nunca foi numa praça, não, lógico, eu entendo as raridades, cada um tem uma particularidade, mas a grande maioria tem a condição. Aham. Mas o amor, acho é exatamente isso, né, eu acho que, talvez você vai concordar comigo, mas eu acho que talvez uma das oportunidades mais fortes que eu tive de viver amor, foi dando amor para o Samuel. Uhum. Quantas vezes lutando, né, seja por um problema no que tinha que ir pra justiça, seja a gente faz tanta coisa, mas porque a gente ama. E a criança ela entende essa linguagem do amor, né, ela corresponde como? Evoluindo,
Evoluindo, evoluindo. Uhum. E ver as evoluções é muito gostoso, né, eu acho que vocês estão vendo aí, vivendo e vendo aí diariamente os milagrinhos do dia ali, e é bom celebrar isso, né. Demais, igual a gente estava falando, né, os outros filhos todos, andaram com o ano estava andando, né, assim, comia de tudo, enfim. E é tão natural que, assim, claro que a gente fez festa para andar, Sim. mas quando o Heitor andou com 3 anos, eu não fiz festa, eu Uhum, chorei, uhum. agradeci a Deus demais, entendeu. Porque eu cheguei a pensar que talvez ele não fosse andar, Sim. né. Então, assim, e eu falava: "Olha, se não for da vontade, não vai ser, eu vou fazer minha parte, que é Sim. fisioterapia, ecoterapia, TO, o que tiver de Uhum. fazer, nós vamos fazer". Foi muita briga, você tocou num assunto aí que eu acho que talvez seja o maior peso de uma família rara, Uhum. que é a questão de tentar lutar pelos direitos dos nossos Sim. filhos. Eu não sei o que que acontece, é da minha área, isso me deu uma desilusão com o direito tão grande, Uhum. que eu já cheguei a pensar em largar tudo e fazer outra coisa, de tanta Uhum. decepção com a questão jurídica, de pensar que você tem que ficar brigando por algo que é óbvio que é direito da criança e às vezes demora, não consegue a tempo. A própria cirurgia que o Heitor fez com 15 dias, eh, ele só fez porque eu tive o apoio de família e amigos. Porque eu tenho uma irmã médica, inclusive, que na época falou: "Não espera liminar que ele vai ficar cego, não espera. Uhum. Vamos fazer, vai juntar todo mundo e nós vamos fazer". Era uma cirurgia caríssima, eu só mandei os dados da minha conta, falei: "Quem puder ajudar". Uhum. E foi brotando dinheiro de tudo quanto é lado, pra gente pagar Uhum. não só a cirurgia, exames que a gente fez lá, idas para São Paulo, que eu não Deslocamento, sei nem alimentação, quantas. hospedagem, né. E entra a desinformação também, André, que, por exemplo, eu tenho um Heitor, desde que nasceu a gente vai para São Paulo. Sim. Normalmente a gente ia de 3 em 3 meses, 4, 4 meses, por conta dessa questão, do hemangioma mesmo, o tratamento da malformação vascular da pele. Uhum. Também foi por conta da questão ocular e tudo, mas depois, hoje em dia, ele já é acompanhado aqui com a doutora Dael, que inclusive, nossa, assim, é um anjo na vida dele. Só tenho a agradecer também, como foi um médico que acompanha a parte da pressão do olho dele, como foi Oftalmologista, né. atencioso, oftalmo. Eu fui nele já. Não, É, foi assim, entendi. maravilhoso e tem sido, né, e conseguiu resolver outras coisas com Uhum. ele, e ajudou a desembolar com o convênio, fez trem sem ninguém pagar, porque o convênio não liberou, até isso fez, porque a Uhum. criança não podia esperar, sabe. Então, assim, de um tudo ele nos ajudou, né, então a gente também, igual eu falei, eu passei por muitas pessoas boas, Uhum. né, mas eu acho que o maior desgaste, não sei se para mim isso foi um desgaste muito grande, porque eu sou da área Uhum. jurídica, então assim, nossa, quando tinha que ter uma audiência com a Unimed, era a mesma coisa que destruir meu dia, acabar com o meu dia, Uhum. sabe. Minha vontade era ficar na cama com um pote de Nutella e de pijama e não ver ninguém. Uhum. Aí eu ia pra audiência, a hora que me perguntava uma coisa, eu já começava a chorar, assim. Até hoje eu ainda sou muito, eu sou emotiva, é Uhum. meu, né. Uhum. Mas assim, eu mal conseguia falar, porque eu tinha tanto ódio, e Uhum. as audiências dele, no começo, muitas foram tudo Tudo online, online. porque já Uhum. foi pegando pandemia, foi tudo Uhum. junto. Então, assim, aquilo lá eu falava: "Gente, eu tenho que ficar", e o convênio tentando falar como se você tivesse ido para São Paulo, porque você queria fazer com o médico X, eu nem Uhum. conhecia os médicos, não conhecia nem São Paulo, né, foi a primeira vez Uhum. que eu fui lá por causa disso. Então insinuando que eu escolhi o médico mais caro, e o Heitor foi operado no Einstein, que eu nem Uhum. sabia onde era, qual Uhum. era, não sabia nada mesmo, assim. Foi onde a médica falou, ela falou assim: "Eu só opero uma criança dessa idade nesse hospital". Foi isso que a médica falou. Uhum. Foi o que ela falou, a gente fez. Quanto é? Fomos lá, fizemos orçamento, todo mundo ajudou, pagou. Porque, tipo assim, por mais que a gente fosse uma família estabelecida, né, eu tenho um bom emprego, meu marido tem um bom emprego, a gente tinha casa, tinha carro, a gente não tinha dinheiro guardado. O que a Uhum. gente tinha, como eu comentei, o Heitor não foi planejado. Sim. E a gente tinha acabado de entrar no financiamento do imóvel novo, né, a gente tinha comprado um apartamento pra Uhum. gente. Então todas essas reservinhas que a gente tinha, a gente: "Ai, faz um armário de cozinha, ai, faz um armário do quarto", aquela coisa, né. E ficava sempre ali no né, Uhum. no zero. E de repente, puf, engravidei. Isso foi uma das coisas que me deu medo na época, que eu Sim. pensava: "Eu não tenho reserva", sabe, a primeira coisa que eu pensava. E aí, como ele veio, a gente já não tinha reserva, todo mundo ajudou e tal, e foi essa coisa cara, essa confusão.
E a Unimed, se eu fosse esperar, meu filho estava cego, Uhum. né. Então, assim, isso para mim foi um desgaste enorme, eu ter que ficar lutando e foram vários processos. A gente lutou para conseguir cirurgia, a gente lutou para conseguir reembolso, a gente lutou o último que inclusive teve recente um acórdão agora, já decisão em segunda instância das terapias, Uhum. para a Unimed pagar as terapias deles, são todas terapias caras, se você e assim, financeiramente a vida vira um caos, né. Só quando você ganha tudo isso é que agora ainda tem mais um processo que a gente luta por alguns remédios que são de alto custo Uhum. dele. Então, parece que a hora que tranquiliza surge outra Ajuda coisa. E eu falo: "Gente, não é possível que eu não vou precisar dessa justiça ainda", sabe. Então eu fiquei um pouco tem um policial que trabalha comigo, ele fala que isso é iusfobia. O Marcinho trabalhava comigo, falava isso. Mas eu criei um pouco de ranço com ter que mexer com Uhum. processo, sendo que meu dia a dia é isso, né, então isso gerou muito conflito em mim. Hoje que eu tô me curando Uhum. disso, sabe. E é um desgaste, né, eu lembro que algumas vezes eu tive que ter Emocional algumas enorme. reuniões, e hoje quando eu converso com algumas pessoas, isso que você falou é importante, a desinformação priva aquela criança de receber os tratamentos corretos, a medicação correta, e vai gerar um impacto médio e longo prazo muito grande. Principalmente até mesmo o impacto, não só na criança às vezes, mas, por exemplo, eu vejo a desinformação também como um impacto financeiro para a Sim. família. Porque, por exemplo, o Heitor desde os ele começou a ter crise convulsiva com 10 meses, 9 para 10 meses. Antes ele usava só colírios, que já não são baratos, né, Sim. são 2 colírios de glaucoma, são colírios carinhos, mas enfim, né, e já fazia terapias, Uhum. que a maioria a gente ainda pagava, porque: "Ah, a Unimed essa aqui não conseguiu, ah, não tem vaga", aí uma outra coisa fez com a Unimed, Uhum. aí enfim, né, umas pagavam, outras com a Unimed, outras com convênio, né. Aí você veio as medicações anticonvulsivantes, aí começou com uma, não adiantou, já teve que inserir outra, teve época que ele usou até 5, acho, remédios anticonvulsivantes, hoje ele usa bem menos. Mas eu vejo assim, por exemplo, desinformação, tanto no direito de você conseguir algumas coisas Sim. para criança, por exemplo, entrar, buscar o Ministério Público ou Defensoria para conseguir vaga na escola com assistente de apoio, para conseguir, que os convênios ou o SUS pague as coisas que a criança precisa, né, ou Uhum. disponibilize, para conseguir medicamentos que a criança precisa ou disponibilize. Então, assim, tem coisa que eu que sou da área jurídica, não consegui ter tempo de ir atrás, e fui pagando, e depois que eu fui conseguindo ter tempo de pesquisar um pouquinho, descobrindo, por exemplo, tem vários remédios que a gente pega numa online, normal, no Uhum. postinho. Basta você estar com a receita. Aceita. Você vai lá no postinho e pega. Então, hoje eu pego uma medicação do Heitor, eu pego no postinho. Eu vou Uhum. lá com a receita e pego. Ah, tem remédio que é de alto custo. Ah, não tem disponível? E a gente pode, entra na internet, tem uma lista de remédios de alto custo que o Estado Uhum. fornece. Você olha lá, por exemplo, síndrome de Stude-Weber, que é a síndrome do Heitor, não tem nenhum remédio. Uhum. Mas se você olhar lá, epilepsia, aí Tem tem os remédio. anticonvulsivantes. É. Então, um anticonvulsivante de alto custo que ele toma, tem nessa lista. Uhum. Aí eu fui lá na secretária na regional de saúde, ver como que é o processo para receber o remédio. É chato, insuportável, Uhum. muito burocrático, volta por qualquer coisinha, você tem que ser persistente. Esses os Uhum. desgastes que eu comentei, que são insuportáveis. E além de ser persistente, de 2 em 2 meses você tem que enfrentar uma fila desumana, que aquilo lá, para mim, é o ponto mais desumano de Uberlândia, para mim, se chama a fila para retirar remédio da Secretaria Regional de Saúde. Uhum. Aquilo lá é um absurdo. Um dia eu gravei e eu perdi o vídeo que eu ia mandar para a ouvidoria, Uhum. porque assim, eu e o Robson irmos lá, porque o Heitor não vai, obviamente, né, ele é Uhum. criança, ainda tá lindo. Agora dura é você ver um idosinho, um deficiente com Uhum. dificuldade lá em pé na fila, porque não tem nem lugar para o povo sentar na chuva, porque não cabe todo mundo Uhum. dentro da casinha lá do trenzinho onde quer, uma coisa horrorosa. Mas enfim, esse medicamento é caro, está sendo fornecido. Outra coisa que a gente não sabia, os colírios depois eu fui ver, tem também um colírio é fornecido pela prefeitura, tem um centro Uhum. oftalmológico da prefeitura, então recentemente eu comecei a receber colírio. O Heitor usa colírio desde que ele nasceu, e 6 eu anos. nunca 6 anos que a gente paga colírio para o Heitor. Quer dizer, se a gente estava com tanta Uhum. dificuldade com a parte financeira, porque gastou muito com cirurgias, foram várias, então, quer dizer, né, podia ter economizado aqui. E uma coisa que eu descobri recente também, ele faz um tratamento fora do município, que não tem no município, que eu tenho um liminar
determinando que a Unimed pague o tratamento para ele, né? Que o SUS me indicou esse tratamento também. Então, não importa se você é SUS ou se você é convênio, né? Se Uhum. for pelo SUS, você pode fazer uso do TFD, que é o tratamento fora de domicílio. O Uhum. SUS custeia, dá uma ajuda de custo quando você vai para fazer um tratamento fora. E as pessoas desconhecem. Uhum. E o convênio também tem que custear, Sim. né, quando você tem que fazer um tratamento que não tem no seu município. Uhum. Então são direitos, mínimos aí de uma pessoa com alguma doença mais grave, que às vezes a pessoa nem sabe que tem, Uhum. porque não é divulgado. Viagem de avião, né, o acompanhante tem direito a 80% de desconto na Desconto. passagem, Uhum. normalmente eles dão a passagem para o acompanhante, todas as companhias têm, é o Medif e o esqueci o nome do outro, mas tem lá, se você pesquisar lá no site mesmo, escondidinho você acha, É né. interessante isso que você está falando, Gabriela, porque assim, quando a gente senta com as famílias, a maioria ela não tem uma informação. Mm-mm. E aí você vai para o jurista, tem muitos juristas que desconhecem também, Sim. porque isso é bem, é um nicho muito específico, né? É muito difícil ter uma pessoa que especializou em direito para trabalhar com doenças raras, por exemplo. Aham. A gente não tem muito, a gente vê muito criminal, a gente vê vários Eu outros falo que nichos, quando né? eu aposentar eu vou ajudar esse povo, Ó, gente, ó, já anota aí daqui uns dias, já tá chegando. se Deus quiser. Mas é importante, eu tenho falado, né, com alguns juristas exatamente, falei: "Gente, a gente precisa", né, E não e sabem, não André, a sabe. maioria não sabe. As ações, às vezes a gente vê erros, por exemplo, como eu sou da área, Uhum, aí algumas coisas eu penso: "Mas isso aqui não é melhor fazer assim, não é melhor fazer sim. assado?", a gente discute e tal, Uhum, mas isso também pra mim é ruim, entendeu, sim, porque esquenta a minha com cabeça, certeza. sabe, porque aí eu fico me sentindo culpada ou não Sim. pelo êxito do processo, sabe. Eu falo com o pessoal que eu queria ser uma anta nesse momento, Uhum. não saber nada de direito, só entregar e vai, É. sabe assim. Mas eu não como que eu vou me Sim. negar a esmiuçar o processo do Uhum, meu filho? Eu não uhum, consigo, uhum. entendeu? Eu não consigo e nesse sofrimento todo, algumas coisas eu acho que eu consegui colaborar e muito, mas foi assim, Desgastante, né. não, É. é um desgaste que eu não sei te explicar o tamanho dele, disso daí. Isso daí, essa Uhum, falta de orientação jurídica, essa busca, isso uhum. daí para mim foi o maior desgaste de todos, assim. Outra coisa extremamente importante que você falou, né, o doutor Luiz, quando a gente estava fazendo um trabalho juntos aí, doutor Luiz Roberto, O geneticista. geneticista, a importância de estar no SUS, independente se você tem um plano de saúde, Sim, sim. esteja no SUS. Então, família, se você ainda não tem o cadastro SUS do seu filho, procure o postinho mais próximo da sua casa, faça o cadastro, é extremamente importante. Você vai conseguir tratamentos, você vai conseguir reembolsos, você vai conseguir medicamento e uma série de coisas que o SUS tem, que é importante para você ter o seu filho lá, né, Aham. Gabriela, porque Muitas nossa, orientações, nesse ponto, o SUS às vezes é até melhor, sim, né. Orientação de serviços que existem, desses meios uhum, também. Mas quando a gente fala de raros, às vezes a dificuldade é sim, um pouco maior. Por aham, exemplo, o tratamento fora de domicílio, né. uhum, Eu, assim, sou apaixonada com o posto de saúde lá perto da minha casa, fui super bem atendida, todos os meus filhos, não só o Heitor, mas o Heitor também. E o pediatra que atendia lá, né, quando eu fui, falei com as enfermeiras que eu queria uma orientação sobre isso e tal, o doutor Marco Aurélio, se não me engano, me atendeu. E eu fui perguntei para ele, falei assim: "Olha, eu queria uma ajuda, porque ele faz esse tratamento, né, tem indicação aqui de tudo quanto é médico e tal, é fora de Berlândia". Ele mesmo falou assim: "Olha, eu não sei se tem TFD para esse tipo de coisa, eu fiz uma vez só para câncer, né, uhum, mas". Eu falei assim: "Ó, pela lei, pelo que eu li, tem, que é para qualquer tipo de tratamento, não fala que é para tratamento de uhum. câncer, né, que seja fora do domicílio, por isso que eu tô tentando". Ele: "Não, vamos fazer, eu vou fazer o pedido aqui", pegou os laudos, ele já atendia o Heitor, já conhecia. Lá também eu tive encaminhamento para um lugar que eu acho maravilhoso aqui em Uberlândia, que pouca gente conhece, que é o Campus Municipal de Atendimento à Pessoa com Deficiência. Vocês já ouviram falar, Já, André? já, o doutor Luiz já falou sobre ele. Que gracinha de lugar, que lugar maravilhoso, Uhum, sabe. Lá tem ecoterapia, físio, fono, musicalização, é uma fazendinha, é um uhum, lugar aconchegante, eh, é SUS, então no SUS tem algumas regras das quais eu não concordo muito, mas eu entendo, eu uhum, aceito.
Por exemplo, a ACD é igual também, né. A ACD, o Heitor estava na CD, quando ele começou a firmar e já estava para andar, alta. Alto. Aí você fala: "Como assim alta? Meu filho não tá de alta". Aliás, fisioterapia eu acho que ele vai ter que ter a vida toda, Sim, eu sim. penso. Mas por quê? Porque tem Uhum. outros precisando e, né, Uhum. ali, então aí depois já é meio que por conta nossa, né. Então quando eu ganhei a alta da CD, eu sou muito grata à CD, mas deu um pouquinho de raiva na hora, não Uhum. vou mentir não. E eu acho que é a sensação de quase toda mãe que Sim. passa por lá, de ter um Uhum. pouquinho de raiva, fala: "Ai, deu alta para meu filho não tem condição". O campus também tem esse pequeno Uhum. problema, né, assim, porque a criança tá ali, eles vão mudando as terapias, igual quando tirou a ecoterapia, eu: "Não, gente, não tira a ecoterapia dele não, porque a ecoterapia ele não eu não consigo em outro lugar", porque na liminar que eu pedi as terapias, 2 a Unimed conseguiu derrubar, que Uhum. foi a ecoterapia e a não, foram 3, a musicalização e a hidroterapia, essas Uhum. 3 eles derrubaram. Uhum. Então essas 3 o convênio não vai cobrir, se eu for fazer é sempre Sim. pago, né. Então, na época eu ainda falei e ele adora, adora ir no cavalinho e tal. Aí acaba assim que, às vezes tem algumas coisas que a gente pode não concordar por um lado, mas eu entendo muito, são Uhum. muitas pessoas que precisam, né. Sim. E foi um lugar que eu fui muito bem recebida, tanto pelas outras mães que frequentam lá, como pelo pessoal da direção. E eu vejo que até essa informação que a gente está falando que falta, de saber, olha, tem um TFD, tem um carro PCD com desconto, tem um remédio, que esse É. remédio você consegue pegar no SUS, esse aqui é de alto custo, você consegue na farmácia de alto custo. Até essas informações, eu penso que isso tinha que ser assim, Hum. fazer como se diz, um manualzinho, um bem Aham. boladinho, um instrumento ali, e esses locais tinha que ter uma pessoa Sim. para orientar. Chegou um pai ali com um filho com deficiência ou um filho, com a doença rara, já chama a família, explica as coisas possíveis: "Ó, se vocês precisarem de qualquer dessas coisas, eu te dou o passo a Hum. passo, isso são direitos". Eu acho que tinha que ter isso. Sim. Isso que é recepcionar uma família rara. Uhum. Isso ninguém ensinou pra gente. Muito pelo contrário, no hospital Hum. fingiram que nada estava Sim. acontecendo, falaram tchau pra gente, para casa a gente foi e para casa a gente bateu cabeça até saber para que lado ir, né. Foi meio Quantas assim. vezes a gente viveu isso também, e hoje muita gente eu ajudo sem ser da área técnica da jurídica ou até mesmo da saúde, porque a gente vivenciou, falei: "Gente, Sim, eu não posso falar acaba pra mim". conhecendo, né. Você vê um negócio ali, você vê que tá mexendo errado, a gente fala assim: "Nossa, mas aquele aparelho ele não pode fazer daquele jeito, mas esse remédio não é Exatamente. assim que usa", aí a É. gente coça. Fala assim: "Olha, você já tentou fazer assim e Uhum. tal, né, pegar a criança dessa forma, vai ser melhor". Isso foi uma das propostas da ONG. Quando a gente começou, falou: "Ó, nós queremos se tornar uma voz, nos tornar uma voz, mas também um lugar de acolhimento que a gente pode trocar experiências que vai ajudar". Uhum. Às vezes eu sento com o pai, com a mãe que está com uma dificuldade de não vou nem falar conseguir, né, porque é direito da criança, não tinha que conseguir, né, mas lutar É. para aquilo que é o direito, eu falo: "Ó, se você fizer assim, 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 vai em tal lugar que vai dar certo", porque a gente vivenciou. É, a E o gente que eu bateu fico cabeça chateado até conseguir, é né. porque, assim, a gente sofreu. O outro lado poderia ter falado: "Opa, já tem uma experiência de alguém que custou chegar aqui. O que que eu vou fazer para ajudar os outros, que são milhares em Aham. Uberlândia?". Não chega. Então esse trabalho a gente faz muito também, porque é desgastante, E você tá pensa, desunando. André, querendo ou não, nós somos famílias Sim, estruturadas, até em termos financeiros, em termos de rede de sim. apoio, e nós tivemos essas dificuldades. Imagina as crianças, né, tantas crianças que nascem com alguma deficiência, com alguma doença, com alguma comorbidade, numa família desestruturada, ou Uhum. financeiramente também, ou até emocionalmente. Como que vai conseguir essa informação? Olha, eu sou do direito e teve coisa que eu não fui atrás. E eu sou uma pessoa, assim, que sou fuçada, eu mexo. Se eu quero descobrir um negócio, tanto que quando, fez o teste do olhinho, que o médico perguntou lá em São Paulo, o médico perguntou: "Mas não fizeram o teste do olhinho do Heitor quando ele nasceu?" Eu falei: "Não". Aí ela falou assim: "Nossa, mas tem lei". Aí eu fui fuçar nessa lei, desde Uhum. 2007 a lei existe, é obrigatório o pediatra do nascimento fazer o teste do olhinho, o teste da orelhinha e o teste É. do Hum. coraçãozinho, do pezinho não. O do pezinho agora que mudou, né, Uhum. agora era também, mas antigamente fazia depois, né, até Fazer 5 depois. Uhum. dias. Então esses 3 testes desde 2007 são obrigatórios. Então da Uhum. orelhinha e do coraçãozinho foi feito. Não sei nem se é pelo pediatra, se foi ele mesmo que fez ou se foi algum enfermeiro, alguma coisa. Mas o do olhinho não.
E eu fui ver que esse mesmo pediatra recebeu a minha filha também. Foi esse mesmo, no Uhum, plantão, no mesmo hospital. E eu lembro da minha mãe questionar isso, olha que engraçado, porque o Hugo nasceu em 2005, no antigo Santa Catarina. uhum, Fez os testes em tudo, saiu de lá, beleza. O Davi nasceu em 2011, quando acho que tinha pouco tempo que tinha entrado esse teste do olhinho, que antes não tinha ele. E aí fez o teste do olhinho e do coraçãozinho no hospital, já na cadernetinha dele já legal vinha tudo. Uhum, escrito, a pediatra, que também foi em Santa Catarina, a pediatra que recebeu ele, assinou e deu lá, falando que estava tudo ok, né? E quando a Alice nasceu em setembro de 2014. A Alice nasceu e foi esse mesmo pediatra. Só que a Alice não tinha problema nenhum, né? Então, assim, nasceu, mamou, pá, teve alta, tudo bonito, eu também. O Heitor também teve alta, tudo bonitinho, igual eu comentei. uhum. Só que ela não tinha problema de visão, né? E aí passou, a Alice estava assim, recém-nascida, bebezinho. E eu fui na ISO Olhos fazer o teste do olhinho com ela, até minha mãe que foi comigo. E setembro, todo mundo sabe o que que tem em setembro aqui de rodo, né? Uhum. Tentar ser conjuntivite, pegando geral, né? Sempre. Sim, A sim, época seca sempre. dá Uhum. demais. Aí eu lembro que tava aquela clínica enorme, cheia de gente com aqueles olhos bonitos assim, e eu com aquela nenenzinha, né? Com imunidade zero, que acabou de sair do útero. E minha mãe assim, mas que absurdo ter que fazer esse teste do olhinho assim. Tá errado, porque do Davi você não foi fazer esse teste. Que o Davi tinha Uhum. feito na maternidade. E Uhum. ela falou isso na época da Alice. Porque olha só, você vir com uma criança tão nova nesse lugar, cheio de gente com olho de conjuntivite para fazer teste, depois ainda pega um negócio da menina, a menina nem as vacinas tem. E ela falou, eu falei, ai mãe, o médico mandou vir, eu tô vindo, né? E só que ele não foi pediatra dos meus filhos, Uhum. né? Mas quando chega no pediatra, o pediatra te dá a Uhum. guia e tal. E aí eu fui fazer. Não me atentei que esse exame já era obrigatório e que era Uhum. obrigatório fazer na maternidade. A Alice não tinha problema nenhum na visão. Quando foi o Heitor, ele fez a mesma coisa, ele não fez teste do olhinho. E no caderninho dos dois, Tá, que não tem. não tem o teste do Olha olhinho. só. E só que no caso do Heitor, esse teste fazia toda a diferença, né? Graças a Deus que eu falo assim, que foi um sopro divino de me dar um Uhum. trem, de falar assim, eu vou é agora. Né? E marquei esse trem e fui. Fui. Senão, meu filho estava cego. Dos dois olhos ainda, né? Cego por completo. Esses são os desafios, né, que a gente vai vivendo desde a da gestação até o dia de hoje, né. Uhum. E, Gabriela, eu queria que você falasse para nós aí, quais são os próximos desafios que vocês já estão visualizando aí, vocês já estão vendo, porque, como você falou, é uma síndrome rara, né, normalmente vem só de um lado e tá com os 2 lados, né. Existe algo que vocês já estão olhando, já estão trabalhando. O doutor Luiz, ele fala algo muito interessante, né, é tudo que a gente consegue, eh prever, né, no aspecto de anteceder aquilo que a gente vai fazer lá na frente, a gente vai ter ganhos significativos, né. Uhum. E é uma coisa que a gente sempre fala como família rara, porque pô, a gente tá com o olho aqui, lá na frente, o que que a gente pode, quais serão os desafios, o que que a gente vai fazer? Conta pra nós aí um pouquinho se você já tá vendo aí quais são os próximos desafios ou ainda não tem muita Ai, coisa. Luiz, eu acho que assim, nosso maior desafio hoje Ed Luiz, falou doutor Luiz, o André, acho que é o nome dele. Mas o que a gente mais pensa, assim, é das próximas etapas da vida dele. Né? Igual eu parei de sofrer por antecedência, né? De ficar pensando quando ele casar, Uhum, e fico pensando em etapas, sempre bem próximas. Então, foi o andar, né, eu vejo que o Heitor tem um déficit na visão, consigo perceber esse déficit, por exemplo, principalmente na lateralidade, mas a gente não eu vejo que ele enxerga mais do que às vezes a gente imagina também, uhum, sabe, que a visão dele não é tão ruim assim. Mas ao mesmo tempo, isso na parte pedagógica é um complicador muito grande. Então hoje eu estou pensando em ir até numa feira lá em São Paulo que é de ferramentas de acessibilidade, para poder conhecer o que que tem, um teclado adaptado, né, o Heitor tem uma dificuldade motora fina, então o pegar uhum, no lápis ele ainda não é legal, ainda não tem uma força legal. Vai, não sei, não uhum, sei se ele vai conseguir, né. Ele ainda tem essa aptidão de pegar assim, não uhum, pegar pinçado, né. uhum, Pega, mas muito pouquinho, larga rapidinho e tal. Então eu fico pensando: "Bem", porque as letras ele já sabe.
E na idade dele hoje ensina o quê? As letras, os Uhum. números, para o ano que vem alfabetizar, né, que ele está na pré-escola ainda, o Uhum. ano que vem é o primeiro ano. Então hoje eu tenho uma preocupação muito grande com o pedagógico, né, mas eu falo assim, que tem que ser respeitando o limite dele, eu não quero que seja uma tortura para o meu filho não, é aquilo que ele tiver condição de aprender. Mas eu penso assim: "Gente, né, se ele não vai aprender com uma lousa, um quadro, sentado na carteira, por mais que seja próximo, ele não vai aprender desse jeito, então a gente tem que pensar em como que vai ensiná-lo". Então, acho que o maior desafio para mim hoje é pensar em opções, e o mundo tem essas opções. Eu ainda não as conheço, mas eu vou conhecer. Eu fuço um pouquinho, vou descobrindo uma coisinha aqui e ali, eu acho que essa feira vai abrir minha cabeça. Mas enfim, pensar em ferramentas para que eu possa ajudar o meu filho a aprender e ter autonomia, né, e chegar aonde ele quiser chegar, respeitando isso nele, e também ter profissional que acredite nisso. Uhum. Porque hoje ele está nessa escola municipal, só que é o último ano dele. Aí o primeiro ano dele, aí é um sofrimento. Sim. Qual escola tá apta a receber o Heitor, a dar o amparo que o Heitor precisa? A inclusão escolar, ela ainda é muito limitada, porque a inclusão, ela não pode ser só socioafetiva, né. Meu filho não está ali só para socializar. Se fosse só para socializar, em vez de ir para a escola, eu ia com ele para o clube e ele ia ficar dos mais felizes, inclusive. Uhum. E eu Com também, certeza. tomava até o bronze. Então, ele está ali porque é direito dele de aprender. E ele tem condição de aprender. Então, se ele tem condição de aprender, pode não ser no mesmo tempo dos outros, mas a gente tem a obrigação de ensinar. E esse é meu medo. Até hoje, eu sempre encontrei profissionais que deram a mão, abraçaram a causa e foram comigo, Uhum. né. Então enfrenta um obstáculo ou outro: "Ah, isso aqui não tem, ó, não tem, então vamos arrumar. O município consegue arrumar? Não, então vou comprar, não importa, vamos atrás. Ah, é caro, não é caro? A gente vai desembolando como dá", né. Por exemplo, ele usa um plano inclinado na escola, ele usa alguns equipamentos já diferentes. Então isso talvez seja uma das maiores preocupações, assim, dessas etapas, igual a nova escola é um medo para mim, não sei Uhum. qual escola que vai aí já vai para uma escola grande, né, Uhum. assim, será que as crianças vão ter o mesmo carinho que tem com eles? Porque, assim, as crianças que estudam com o Heitor são maravilhosas. Uhum. Hoje ele mudou de sala, não é a mesma sala dele, porque eu mudei ele de turno, Uhum. então são crianças que nem conheciam ele. Eu cheguei lá hoje, ele estava beijando o coleguinha dele, que estava lá Uhum. conversando com ele. Outro dia eu cheguei, estava a menininha ajudando ele, sabe, hoje era um menininho. E isso pra gente, Sim. assim, né, é gratificante. E também eu vejo a evolução de conhecimento dele, porque igual eu tô falando, né, se os meninos da idade dele estão aprendendo o alfabeto, e a maioria já sabe, mas a obrigação é saber isso até o fim do ano, o Heitor já sabe o alfabeto quase todo. Ele só não escreve, mas se você Uhum. mostrar para ele e perguntar que letra que: "Ah, me dá, tira aí para mim tal letra", ele te dá a letra que você quer, então ele sabe qual é, Sim. né, então mostra que ele está adquirindo conhecimento. E eu acho que o desafio é a gente saber, como realmente fazer uma inclusão no aspecto pedagógico, né, a inclusão não pode ser só socioafetiva, eu Sim. falo muito isso, de socialização, né, ela tem que ser também pedagógica, as crianças que têm algum tipo de deficiência, ela tem direito a um plano pedagógico próprio, individualizado, Uhum. para poder atender aquela necessidade dela e a gente estabelecer objetivos, né. Uhum. Vamos supor que ele não soubesse nenhuma letra, ah, então qual o objetivo? Ensinar as vogais. Qual que é o próximo objetivo? As consoantes. Os números de 0 a 5, de 5 a 10, né, enfim, Uhum. conforme aquela criança tem capacidade de evoluir. Na parte médica, né, o nosso maior desafio hoje é conseguir a gente está com controle de pressão de olho, que foi algo muito difícil. Uhum. Eu cheguei a pensar que talvez ele perderia a visão do olho direito, de tanto que foi complicado, que depois ele fez várias cirurgias com a doutora Dael aqui em Uhum. Uberlândia, foram acho que 4 ou 5, nos 2 olhos, né, para tentar abaixar essa pressão, que estava subindo de novo. Então assim, nosso objetivo é tentar esse controle de pressão de olho, que hoje está estagnado, mas de 6 em 6 meses a gente dá uma checada, ver como é que Uhum. tá. 6 em 6 meses, ano em ano, e conseguir um controle efetivo das crises epiléticas. Isso é nosso maior objetivo Uhum. na área médica. Tudo que tem de mais novo a gente já está fazendo, né, que é hoje o Heitor usa o canabidiol, inclusive, que Uhum. deu uma melhorada boa nele. Uhum.
fez uma troca de medicamento que foi muito bom, deixou o Heitor mais esperto, mais ativo, mais criança, sabe? Uhum. Mais criança. E então as medicações que a gente pode fazer, o neuro dele é super atencioso com a gente, nos atende, troca dúvida e tal. Da parte da síndrome, existe uma medicação que na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal já tem usado para síndrome, não para curar, né? Uhum. Síndrome não tem cura, mas para tentar controlar, né? E essa medicação ela é de alto custo, a gente está com o processo na justiça ver se consegue, mas o Heitor já está fazendo uso dela, né? Parece que realmente dá benefícios para ele, ele já usou um tempo, teve que parar, que é muito Uhum. caro, Uhum. e agora a gente voltou a usar. Então, o que a gente pode fazer na área médica, a gente já tem feito, tá? Cura a gente não sabe, assim, eu não gosto de ficar pensando Uhum. com esperanças demais, Uhum. coisas que às vezes não são tão tangíveis. Eu gosto de pensar no que está mais perto, sabe, Sim. André? E nesse ponto, assim, acho que o maior desafio nosso mesmo é esse pedagógico. Porque, assim, Uhum. terapia, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, sabe? É rezar para que o que for aparecendo a gente ter um caminho, né? Sim. O que for acontecendo com ele, a gente saber seguir um caminho. Eu peço muito a Deus quando quando vai operar ele, eu falo assim: "Ah, ilumina, né, para dar Uhum. certo". Porque ninguém sabe, né, nem os médicos sabem muito, tudo, né. Sim. Então são tentativas, né, e que Uhum. quando vai dar um remédio, fala: "Ai gente, se não for para ser do bem, que tire isso do caminho dele". Porque ele já usou remédio que fez mal para ele, né, na tentativa de acertar, que é um jogo de erro e acerto. Então eu sempre falo: "Ai", né, e o canabidiol era um remédio que eu tinha na cabeça há muito tempo, há muito tempo, há muito. Zerou as crises? Não, não zerou, ainda não. Não sei se é uma falta de Uhum. acerto de dose ou se é porque não vai zerar mesmo, pode ser, né. Mas, assim, a qualidade de vida dele já tá muito melhor, a Que legal. autonomia, as coisinhas dele. Então a gente vai vivendo um dia de cada Uhum. vez, né, conseguindo comemorando as conquistas, né, Isso é importante. comemorando muitas conquistas. Coisas, né, o mamãe, que nem sai Uhum. assim mamãe tão perfeita, é o mamá, mamá, mas esse mamá saiu no mês das mães do ano passado, Ah, que quer legal. dizer, com 5 aninhos já, né. Uhum. Então eu cheguei a pensar que eu não ia escutar o mamá, né, e veio, né. E você vê, os outros meninos falaram mamãe, ah, que bonitinho, mas tá Aham. tranquilo, né. Agora do Heitor você chora, você emociona, você assim, não existe, vocês não tiveram essa experiência de ter, filhos antes do Samuel, né, Uhum. mas como eu já tinha, então tudo eu tinha um marco, né, com tal Uhum. idade faz isso e tal. Eu nem cobrava muito do Heitor, que eu sabia que ia ser diferente, eu Uhum. tinha uma consciência muito tranquila nisso. Mas eu vejo, assim, que a gente dá um valor maior para coisas que passaram um pouco, às vezes, despercebidas dos outros, né. Mas não existe um amor maior, não existe, André. Eu amo todos da mesma forma, eu não consigo escolher entre meus 4 Uhum. filhos, é um amor, assim, se tem alguma coisa que pode descrever amor, é essa relação de mãe e filho. Uhum. Isso é um amor realmente, assim, na essência. Uhum. E os meninos eu vejo que não tem ciúme dele. Às vezes, claro, já teve época de falar uma coisa ou outra, mas até a Alice, que é mais nova e é mais ciumentinha mesmo, que é dela, é o jeitinho dela. Uma vez ela falou: "Ah, seu filho preferido", as coisas assim. Aí eu falei assim, chamei ela pra conversar, falei: "Filha, quem aqui em casa precisa mais da mamãe?" Aí ela olhou pra mim e falou assim: "O Heitor". "Quem que não consegue fazer isso?" "O Heitor". "Quem que pra fazer isso?" "Ah, o Heitor". Ele falou assim: "Então, não é que eu goste mais do Heitor, o Heitor precisa mais de mim, ou de você, ou do seu pai, porque você vê que ele tem os problemas que ele tem e a gente precisa ajudar. Então não é uma questão de gostar Uhum. mais, mas ele precisa mais de mim. E você já precisou também. Você já foi pequena, já teve época que não conseguia ir no Só não lembra, banheiro, né? só não lembra, e a mamãe estava lá. Então é tudo assim, é um momento, né, e vai Legal. passando, né. Então assim, eu acho que meus filhos entendem muito bem esse Uhum. processo, são super carinhosos com ele. A gente é bem unido, o Heitor é louco com os meninos, tanto que Uhum. ele fala o nome de todos eles, né. O mamãe foi o último, olha Vamos. que abusado. Falou papai, falou o nome Vamos. dos irmãos, mas não saiu mamãe. Vovó, Vovó, vovó e vovô saiu rapidinho também. que legal.
Muito bom, Gabriel. Muito bom ouvir, né, a história de vocês. Isso não só aquece o nosso coração, mas também eu creio que é uma inspiração para muitas pessoas que estão vivendo ou que estão acabando de chegar no mundo da raridade e Uhum. ver que é possível a gente vencer os desafios. E eu queria, né, para a gente estar encerrando, que você deixasse uma mensagem para essa família que vai nos assistir ou que está nessa fase que nós falamos lá no começo, acabando de descobrir a realidade ou está vivendo, não conseguindo passar a fase que Uhum. está, né, como vocês já estão conseguindo, vencer as fases, né. Queria que você deixasse uma palavra, né, pode, direcionar aqui para essa família que eu acho que vai ser importante, viu. Eu falo muito, André, que eu escutei até uma amiga uma vez falar assim: "Nossa, eu não vou ter filho. Não vou ter filho porque eu não conseguiria. Conseguiria se eu tivesse um filho especial, se eu tivesse um filho igual o Heitor, eu não ia conseguir, Gabriela". Amiga próxima falou isso pra mim. E eu pensei: "Não, você consegue e tal", né, conversei muito com ela, ei, que parece que eu veio à força, a gente não sabe de onde, né. E eu concordo por um lado, que se você pensa assim: "Eu quero um filho, mas só serve se for homem. Ah, mas só serve se for menina. Ah, mas só serve se for loiro. Ah, mas só serve se for moreno". Então você realmente não está apta a ser pai ou mãe. Porque a gente não escolhe o filho que a gente tem, a gente aceita, né. E o filho vem, a gente ama independente se ele for cego, se ele for, se ele for cadeirante ou não. A gente ama da mesma forma, né. Se ele for alto, se for feio, se for bonito. Uhum. Pra mãe não tem isso, o amor é o mesmo. Às vezes a gente até enxerga que um é mais bonitinho que o outro. Eu mexo com os meninos com isso. Mas pra mãe, pra pai não tem isso. Então, assim, o amor de mãe e pai não tem esse tipo de barreira. E o que a gente precisa entender, quando vem a neurodiversidade, quando vem a raridade, quando vem alguma doença, é que se veio é porque você é capaz, porque você é capaz. Não tenha medo. Não pensa assim, não questione, não revolte: "Ah, por que eu? Por que o meu filho?". Não, eu não, esse papel eu não fiz. Eu me senti até um pouco honrada de ter recebido essa criança. Eu lembro que uma vez eu falei para a mãe, as primeiras vezes que eu fui na CD, eu vi tanta família com tanta, nossa, sofrimento, Uhum. gente que sai 5, 3 horas da manhã, sem nenhum apoio, né, de van de outra cidade, chega. Eu falei com a minha mãe, eu falei assim: "Nossa, mãe, eu vejo assim", eu falo: "Ainda bem que veio pra mim, né, porque eu vou brigar por causa dele". E eu vou brigar. Tem dia que eu canso? Canso. Tem dia que eu dou uma desanimada? Dou. Mas passam 2 dias, a gente joga água no corpo e segue na luta e a gente dá conta. Então, não tenham medo, né. Nós somos capazes sim, somos todos humanos. Afinal de contas, né, somos todos humanos. O que precisa ser normalizado são essas diferenças. E é isso que talvez seja o maior desafio para a gente, normalizar essas diferenças para ter uma verdadeira inclusão social, né. E hoje esse caminho já está aberto, né, a gente já tem conseguido muitas conquistas nesse sentido, né. Mas não tenha medo. Se tiver medo, vai com medo Vai mesmo com que vai dar certo. Vai dar Exatamente. certo. Gabriela, obrigado, né, a gente fica muito honrado, eu mais a Mariana, poder, te ouvir, poder, compartilhar desse bate-papo, dessa mesa cast mesmo aqui para levar essa mensagem e quando a gente falou que a gente queria ser uma voz aqui para a sociedade, é exatamente isso, não é somente brigar lá no político, lá no jurídico, não, mas é também trazer experiências que vão dar para quem está recebendo a oportunidade de ver que é possível, Uhum, né. Como você disse, todos nós somos não somos super-homens, na verdade, nós somos humanos, e uhum. até o super-homem tinha uma criptonita que deixava ele fraco, né, Meia boca, né. meia boca, mas é possível, né. Eu creio que a gente junto, né, nós somos mais fortes, nós vamos conquistando, vamos nos ajudando. Então obrigado mais uma vez aí por ter tirado um tempinho, sentado aqui com a gente para contar um pouco da sua história. Deixa um grande abraço, um beijo para o Heitor aí, né, nós queremos conhecer ele, né, meu bem, né, queremos ver ele aqui na alma também pegando fogo com a meninada, Não, o dia que e não bater no meu plantão, eu tô aqui com ele, porque eu já sei que tem exatamente, apoio tem agora para as apoio. crianças, né, deixa ele Nós estamos aí programando pegar aí fogo. para conseguir montar um playground bem legal para a criançada, mas obrigado, obrigado aí, eu acho Não, que eu que tenho que agradecer, André, assim, eu
Fiquei muito feliz com o convite. A proposta da ONG é uma proposta que eu super admiro, então fiquei muito feliz mesmo e compartilhar isso para mim, saber que de certa forma eu posso estar ajudando alguém que esteja ouvindo aí do outro lado, já me deixa muito feliz, é muito gratificante, Que tá bom? bom. Vamos marcar de novo depois para você voltar aí, né, e trazer o maridão pra gente bater Tá um papo certo, também em família, que é legal, né, a tia Marina também vem. Mas obrigado, viu? tá certo, E André, para obrigada. você que Obrigada, tá aí, Marina. nos ouvindo, obrigado pela sua audiência. Como eu te pedi lá no começo, vou pedir de novo. Encaminha para alguém, né, que você pensou agora aí que ela está precisando, ou para sua rede de relacionamentos, porque a história da família da Gabriela, como que a raridade chegou, é uma história impactante, é uma história inspiradora, e eu tenho certeza que vai ajudar várias pessoas. Então, compartilha, segue a gente também nas nossas redes sociais, né, lá no Instagram, famílias.raras, e a gente vai estar sempre com as novidades dos podcasts, mas também dos nossos eventos aqui em Uberlândia. Obrigado e até a próxima. André, se ainda couber a fala, caso alguém precise também, tiver alguma pessoa com estudo Weber, queira tirar alguma dúvida, ou queira alguma orientação jurídica, eu me coloco à disposição também. Pode me chamar no Instagram, é @deltagabi, me chama, manda mensagem, pergunta, ó, como que você fez isso? Como é que é com seu Sim, filho? Fico à disposição. Sempre que o pessoal me chama lá, eu que tento legal. ajudar também, Só tá? repete o Instagram de novo aí. @deltagabi. @DeltaGabi. Então, se você precisar, a Gabriela está se colocando à disposição para te ajudar. Ela já venceu aí, né, vários Algumas desafios, né, etapas. algumas etapas, tá para ajudar. Então, muito obrigado aí pela sua audiência e nós nos encontramos no nosso próximo episódio.